Bom dia, meus queridos. Eu aqui de novo, nesta manhã de terça-feira, trazendo uma mensagem de conforto às pessoas. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. O versículo de hoje é o seguinte: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Bom, João 8,51 está escrito esse versículo. E vamos refletir um pouco neles. O que é a morte que Jesus está falando? Ó, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Mas será de que morte que quando Deus disse a Adão no jardim do Éden, se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Deus não estava falando da morte física. Lógico que a morte física partiu daí. Mas Deus estava falando da morte eterna. E essa morte foi a morte que Jesus morreu por nós. A morte física, ela veio também em consequência do pecado. Então, será que a Bíblia entra em contradição? Não, não. Ela não entra em contradição. Essa morte que está falando aqui, ó, nunca verá a morte. Jesus falou isso há 2000 anos. E ainda nós estamos morrendo. Então, essa morte que Deus está falando aqui, na sua palavra, é a morte eterna. Aí vem aqui a outra palavra de Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, capítulo 1. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem tem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca de Deus. Viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, e essa palavra Jesus referiu no deserto da tentação, que a palavra dele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui diz assim: mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Salmo 18, versos 35 e 36. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita te susteve, a tua mansidão me engrandeceu. Alarga-se o teu passo, deixa a mim de maneira que os meus atalhos não vacila. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, hoje nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Então, várias coisas aqui está acontecendo hoje neste mundo, e nós ainda estamos vivos ou vivendo nessa terra ainda do jeito que ela está, é somente pela palavra de Deus.
E o que Salmo 119 e o verso 5 diz? Luz para o meu caminho é a tua palavra. Né? Lâmpada para os meus pés. Então, a palavra de Deus, ela vem dizendo assim, luz, né? Porque nós, quando estamos na palavra de Deus, nós estamos com a luz, assim como diz o salmista, né? Lâmpada, uma lâmpada acesa. Quando a lâmpada acende, clareia tudo. Aí você consegue enxergar. Quando você está no meio da escuridão e a lâmpada acende, clareia, aí você começa a enxergar o caminho. Geralmente no nosso mundo que vivemos, nós não veremos um caminho seguro no escuro. A gente vai tropeçar, vai bater, mas quando você... Então, a comparação de Salmo 119, verso 5, é que Deus... não é verso 5, verso 115, né? Então, a gente pode entender que a palavra de Deus é o caminho. A palavra de Deus é a luz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E assim é que a palavra de Deus nos ensina. Agora, muita gente não acredita na Bíblia, porque acha que ela é um livro qualquer, mas a Bíblia diz aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Então, quando você foca sua vida na palavra de Deus, coloca no caminho de Jesus, seu caminho está iluminado e também você não tropeça em nada. E cumpre a palavra de Deus. Né? Então, vamos sempre lembrar que a palavra de Deus ela é o nosso caminho. O nosso destino, ele é mais vitorioso. O nosso dia. Eu queria dizer uma coisa, com toda sinceridade, hoje há muitos problemas familiares, muitos problemas, eu estou falando desses problemas entre os cristãos, entre aqueles que crêem na palavra de Deus e aqueles que não são religiosos, talvez pode ouvir essa palavra e acreditar também. Mas o povo de Deus, hoje, estão numa correria tão grande que estão esquecendo, estão deixando a palavra de Deus de lado, a comunhão de Deus. A comunhão pela manhã, logo de manhãzinha, ele já está fazendo a comunhão com Deus, estudando a palavra, orando e louvando a Deus através dos hinos. É o nosso costume que nós fazemos todas as manhãs aqui em casa. E você sai correndo para o trabalho sem ao menos lembrar que existe um Deus que cuida da gente. E um lembrete que é muito interessante, que diz assim, as bênçãos de Deus de ontem não servem para hoje.
e a de hoje não serve para amanhã. Por isso que nós temos que fazer todas as manhãs. Todas as manhãs renovar. Renovar essas bênçãos de Deus. Então, eu espero que essas palavras podem ajudar a cada um que ouve esse vídeo a compreender que somente a palavra de Deus nos ajuda em cada momento. Peço que isso sirva para o seu dia hoje. O que te pedimos, é o que pedimos em nome de Jesus a Deus para que cuide de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, pedimos que nos dê força, nos ajude a estar mais perto de Ti, cada hora, cada momento. Conforta-nos com o Teu Santo Espírito neste dia e que possamos ter um bom dia de trabalho e ter força para vencer as dificuldades que vêm sobre nós. Nós não sabemos o que tem pela frente, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor nos cuida, cada um de nós. Dá força para nós, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então, você gostou? Dá o seu like e inscreva-se no canal e compartilhe também. E até amanhã no próximo vídeo, meus queridos amigos e irmãos.